ações, mas daí surgiu o pensamento social-democrata. E o pensamento social-democrata que falou assim, ó, tem, além de segurança pública, diplomacia, defesa do país, administração da justiça, tem outras coisas que deveriam ter caráter, entre aspas, universal. Aí entrou saúde pública universal. Nos Estados Unidos não é universal. Não. Por exemplo, na Inglaterra é. Pode crer. Nos Estados Unidos não é. Então, educação pública universal. E aí tem a disputa. Mas vale para educação superior ou só para básica? Você veja que começa a brincadeira, né, aparecer. Né? Mas até onde vai a educação pública? E o outro, até onde vai a saúde pública? Né? É misto, não é misto? É privado público? Como é que é? E esse é o intermediário, a segunda opção intermediária. O social-democrata mais assim, radical, ela fala assim, não, saúde e educação tem que ser universais. Como é, por exemplo, no caso da saúde da Inglaterra e no caso da educação da França, da Alemanha, por exemplo. É universal. Você pode fazer faculdade onde você quiser na França, que é o Estado. O governo que garante. Então, a educação é universal. E aí já começa a briga do liberal com o social-democrata, o liberal querendo restringir a educação básica e a atenção básica na saúde, e o social-democrata querendo puxar mais para o universal. Então já começa aí uma tensãozinha. E tem digamos assim, o socialista, né, que é o cara mais de esquerda, que ele acha que o mercado tem que ser corrigido pela tributação. Como? Ele acha assim, o Monark, descobriu a pólvora aqui, o podcast, milhões de dólares, parabéns, tal, beleza. Bom, entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Você acumula a tua grana. Só que você não vai, o Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva em função disso, entendeu? Então não é que o cara tem 2 casas, vai deixar uma para cada filho e o Estado vai tomar uma. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais. De fortunas que são acumuladas e que vão distorcendo a própria convivência democrática. Então, será que isso distorce? É a desigualdade social de riqueza que distorce? Ou é a desigualdade social política? Então, tem liberal que diz que o que a gente tem que corrigir é só a parte de baixo. Então tem liberal que fala assim, se eu garantir que não tem a miséria, está resolvido o problema. Então o pensamento liberal concede isso. Você não nasce com direito a ser bilionário, né? Então, tem liberal que fala assim, vamos acabar com a extrema pobreza. Tem muito liberal que defende renda básica para todo mundo, por exemplo. Eu defendo. Não sei se eu me encaixo como liberal, mas a renda universal para mim parece só um D lógico. Assim, na outra ponta da esquerda, existe um incômodo não só com a extrema miséria, mas com a extrema opulência. Com a extrema opulência. Então, é como alguém diz, esses 2 extremos são ruins para a sociedade, vamos trazer, não tornar todo mundo igual, mas trazer para um campo de igual competição. De mínima condição. Porque não faz bem também para ninguém você partir de um ponto, né, que tudo ganho. Tudo ganho. Claro, inclusive os bilionários, eles falam que não querem deixar herança para os filhos porque eles têm medo do que vai acontecer com os filhos. Então, porque dinheiro em excesso para um garoto não é bom, é ruim. Mas então, as pessoas mais de esquerda dizem, isso não pode depender da boa vontade do cara de ser filântropo. Tem que ser uma ação da própria coletividade, para que não haja concentração de riqueza de geração para geração, a ponto de condenar milhões à miséria. Até porque para corrigir a miséria, você tem que ter alguma forma de redistribuição. Para mim é uma só. Uma única forma, que é a renda universal. Porque você dá, imagina um jogo de pôquer. Todo turno, para você entrar no jogo, você tem que pagar uma ficha. Não é? A vida é isso. A vida, para você entrar no jogo da vida, tu tem que pagar uma ficha. Para eu estar aqui conversando com você, eu tive que
comprar essas câmeras, te construir umas paradas, entendeu? Então Claro. você tem que ter pra ter. A verdade é essa. Então, eu acho que a gente vive num mundo onde as pessoas estão jogando o jogo e todo turno, supondo que o turno é mês, eu sou nerd, tá? Só pra te avisar. E todo turno, que é um mês, o cara recebe um action points, umas fichas de ação, que ele pode tomar ações na vida dela. Hoje em dia, na sociedade, quem tá na miséria, todo turno ele não recebe fichas de ação. Ele recebe fichas de menos ação. Tipo, ó, aqui a sua dívida, ó, o que você poderia fazer hoje, tu não vai poder fazer porque você tem uma dívida ontem. É isso que acontece. E eu acho que a renda universal, ela muda esse sistema. Porque ela garante que todo faz muito mundo sentido. vai ter uma ficha de ação acesso, todo né? mês. Todo mês ele vai ter cartas, que é dinheiro. O mundo é isso. Vai ter cartas onde ele vai poder jogar essas cartas em lugares que ele acha legal. Mas se ele nunca tem cartas, como que ele vai evoluir? Como que ele vai expandir? Se todo turno dele, ele não tem ficha pra jogar. Por isso que eu acho que tem que ter uma renda universal. E a gente já chegou no momento da sociedade que é possível. Isso. Claro que é, pô. Tá cheio de... A humanidade, cara, tem tecnologia pra tudo hoje. Nosso problema não é a natureza. Aliás, nós estamos agredindo a natureza de um jeito absurdo. Nosso problema é a sociedade, não é mais a natureza. Não estamos com arco e flecha caçando para comer. A gente tem tecnologia para tudo. Se a gente pede, a comida ela chega na nossa casa quentinha, o que está se vendo no mundo é que entre o mais humilde dos cidadãos e o mais opulento, o mais rico dos cidadãos, a distância está aumentando num grau que você fala, pô, uma hora essa corda vai esticar demais. Uma hora quem tá pobre vai falar, mano, só cansei dessa minha vida de merda, vou só matar quem tá de boa. Você percebe? Então, pô, tava lendo ontem, acho que tava lendo, pô, o cara vai fazer, o Jeff Bezos vai fazer um iate de 500 milhões de dólares. Caralho. Isso dá 3 bilhões de reais, cara. Você salva um país da África com esse dinheiro. Inteiro. Durante um ano, pelo menos. Então, eu acho que está desproporcional, entendeu? O que a gente está produzindo está muito desproporcional. Eu não Mas acho... se a gente for falar de... Agora, um socialista não vai olhar para vocês dois, o Igor e o Monark estão ganhando... Não, pô, falar, pô, legal, cara, vocês estão fazendo uma coisa bacana, engenhosa. Pô, legal se... Agora, você percebe que isso... Pô, a gente paga imposto pra caralho já. Não tem que pagar mais. Como você vai garantir saúde e educação para todo mundo se não... Mas não garante, esse é o problema, tá ligado? Puto, o SUS é uma coisa importante. É legal, é bom. Olha, se você lembrar, você lembrar que até os anos universal. 60, mais da metade das crianças não estavam na escola no Brasil. Mais da metade. Nos anos 60, cara. Mas não dá pra Por que a gente tem tanto velho analfabeto? Não é não, Haddad. Por que a gente tem tanto velho analfabeto no Brasil? Absurdo. Porque antes era uma bosta aqui. A gente veio de um histórico de bosta. É isso. Mas, pô, a vida é um potencial de crescimento muito grande. A gente não pode ficar olhando só pro nosso histórico de bosta e ficar contentado com o nosso presente de bosta. A gente estava indo bem, cara. A gente estava indo bem. Não estou dizendo que era perfeito o que estava acontecendo. Eu não sei se a gente Mas o que aconteceu bem, a partir de 2014 foi uma tragédia, cara. 2014, quando você começou a brincar de se o resultado vale, se o resultado não vale, aprovar a pauta bomba, tira presidente, sabe Deus por quê. Cara, não é assim. Não é assim que se faz com o país. Mas por que você falou 2014 que começou? Porque foi a hora que o Aécio falou, não aceito o resultado eleitoral. Entendi. Porque aí começou a criar, pedir novas eleições, começou a se criar um caldo no Brasil do vale tudo. Aí você bota um Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Cara, o cara é do negócio. O cara Mas não foi o PT que pôs o cara lá? Pelo contrário, nós concorremos com ele e perdemos. Já se criou um ambiente. Olha, eu não estou dizendo que o PT... Foi o PT que pôs o Temer como vice. Foi? Bom, mas isso quer dizer que a mesma coisa que você disser pro cara assim, o cara mata a esposa e fala, você que casou com ele. Bom, eu casei com ele, mas não pra ele Mas matar. tem aquela passagem na Bíblia, diga com quem andas que eu te direi quem és. Ué, mas você acha que uma mulher que casa com um cara, ou o cara que casa com uma... Ela viu que tinha. Eu acho que funciona Você não pode condenar a vítima, cara. Mas não é vítima, porra. Os caras estavam no poder, caralho. Vocês decidiam tudo. Não, bicho, você não pode fazer isso, porque senão você vai condenar... Essa visão de condenar a vítima é coisa de brasileiro. Adora condenar a vítima. Mas espera aí. Cara, não é assim, cara. Não pode fazer certas coisas. Não pode. Você não pode brincar da democracia. Você não pode matar uma pessoa, entendeu? Funciona assim, não pode.
Como é que é feita a escolha de um Porque vice? não pode. Mas não foi... A processo do impeachment da Dilma não foi institucional? Tipo, não teve ritos e o STF teve que ritos. homologar? Não é uma parada que... Tipo... Teve ritos. E por que o pessoal fala que foi golpe, então? Porque a Constituição diz que você só pode afastar por crime de responsabilidade, tem uma lei. Mas o STF decide o que é da Constituição. Esse que é o problema. Prazer dele. Mas esse que é o problema no Brasil. O problema do... Tem duas maneiras de afastar um presidente. Quando ele comete um crime comum e a Câmara autoriza o Supremo a julgar. Aí é juiz. O Supremo vai julgar se o cara cometeu um crime ou não. Supôs que um presidente mata o vice dele. Sei lá. O Bolsonaro é capaz de qualquer coisa, né? De repente aparece alguém boiando aí no Lago Paranoá. Foi o Bolsonaro. Ih, vai ser processado. Vai ser processado. Aí, o que vai acontecer? A Câmara autoriza, o Supremo julga. Cometeu o crime, afasta. Isso é o crime comum. Comum. Quando é o crime de responsabilidade, é o Senado que julga. Não é o Supremo. E aí, o Senado faz julgamento de acordo com a conveniência. Então foi político o julgamento, com certeza. É mais político. Sim, não, eu não Só que isso. o fato de ser político não significa que você pode, ao arrepio da lei que determina que você tem que caracterizar o crime de responsabilidade. Qual crime de responsabilidade foi cometido? Foram as pedaladas, no caso. Né? Cara, o Não, Bolsonaro, semana passada fez 2. Se você quiser falar que eles usaram as pedaladas como desculpa pra tirar a Dilma, eu vou cair mais em cima dessa sua frase. Não, tudo bem, tudo bem. Eu entendo que isso é verdade. É isso que chamam de golpe. O fato de terem usado de pretexto. Mas por que precisavam de uma desculpa? Né? Não pode ignorar esse fator também. É isso. Por isso que eu falo. Por isso que eu até no começo não usava muito a palavra golpe, fui criticado por não usar. Porque eu falava assim, não é um golpe militar no sentido clássico, tanque na rua. Chega alguém lá, dissolve o Senado, dissolve eu até fui muito criticado porque eu entendia, quando eu ia pra rua em 2016, e as pessoas da periferia de São Paulo me perguntavam, mas Haddad, tá lá o Supremo, tá lá isso, tá lá aquilo, como vocês estão chamando de golpe? Eu queria explicar essa dimensão pro cara, né? Do que estava de fato acontecendo. Eu falava, eles arrumaram um pretexto para tirar. E isso a lei não permite. Não permite, tanto que permitiu. Não deveria, né? Mas acontece nos Estados Unidos isso também, tá ligado? Tipo, quando que aconteceu? Aquele cara lá nenhuma vez que teve uma polêmica, mano. Teve sim, mano. Não, o Nixon renunciou. O Nixon, mas ele ia ser, mas ele renunciou pra não ser impeachment. Ele seria impeachment. Pô, mas seria você viu o que ele fez? Ok, mas seria a mesma coisa que a Dilma. É outra vibe, né? Não seria a mesma coisa que a Dilma, porque ele cometeu um crime. O Nixon cometeu um crime. O crime é o que a lei diz. A Dilma cometeu um crime de responsabilidade. O Nixon cometeu um crime que foi denunciado pela imprensa. E ele, sabendo que cometeu um crime, renunciou. Ele renunciou. Eu entendo. Mas, tipo, só não vamos... por exemplo, vamos ali. Vou jogar pra você aqui agora as minhas insatisfações de coisas que o PT deveria ter feito em sendo o PT... Né? No sentido... O Monark veio de vermelho. Ah, de sacanagem. De sacanagem. Só de sacanagem. Só pra me enganar. Sim. Eu acho, mas é que eu não tô... Você usa vermelho, PT. Eu não tenho nada, eu não sou esse cara radical, tá ligado? Mas, tipo... Eu tô vendo que não. Por que a maconha não tá legalizada? É uma pauta de vocês. Eu acredito que deveria ser, pelo menos. Faz todo sentido. Porque a maconha foi algo político, ser usado político... Pra submeter, mesmo aquela coisa da escravidão. Você aprova uma lei que só o alfabeto pode votar. Alfabetizado pode votar. Tá. E aí, nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Tu pegava, o que a comunidade tá usando? Maconha. Na comunidade negra. O que ela tá usando? Maconha. Vamos fazer o quê? Vamos proibir maconha? Porque aí nós temos uma desculpa pra proibir a comunidade. É muito recente a proibição da maconha. Então, isso é uma pauta que, em teoria, máxima... Estourou assim, nos Estados Unidos lá, foi o gatilho pra uma porrada de coisa. Né? E a gente meio que copiou essa... Acho que é um pouco anterior à lei seca. Não é muito anterior à lei seca. E por que a proibição da maconha? Ela é um pouco anterior à lei seca. A lei seca caiu e essa não. Então por que o PT não batalhou nesse sentido, por exemplo? Porque uma das frustrações do gordinho médio do Brasil é que, o PT fala que tem essas pautas de esquerda, mas milhares de pautas de esquerda que são muito importantes, ele não deu... Não lutou, tá ligado? Tipo, ele lutou nessa questão da maconha. Na época, a Dilma deu isenção de impostos para as maiores empresas do mundo, do Brasil, tá ligado? Então, tipo, é meio... Você fala, mano, fala uma coisa...
É legal, mas e aí? Eu quero fumar maconha. Eu não posso nem fumar no meu programa maconha sem ter que ir lá na polícia, literalmente, falar com o delegado, responder, dar depoimento. É a situação do meu país agora. Você sabe, tem uma... Primeiro assim, você escolhe as brigas que você vai comprar, né? E você escolhe com base na tradição que você veio, né? O que é o Lula? O Lula é um trabalhador, torneiro mecânico, né? Fez curso de torneiro mecânico no Senai, conseguiu um emprego legal, progrediu, que era um bom operário, se tornou uma liderança sindical depois, e aí vocês conhecem a história. A cabeça do Lula é uma cabeça muito do cara que veio do Nordeste com fome, muito, muito, muito. O Lula, eu diria para você que são 3 coisas que marcam muito a formação do Lula.